Ô, Garrafa, uma dúvida que me surgiu aqui enquanto você falava da história maravilhosa do Vampeta. Você acha que o repórter, o jornalista ter amizade com o jogador pode atrapalhar em algum momento ou nunca aconteceu com você e você pensa que não? Não, eu acredito que ajuda e ajuda de ambos os lados. Quando você é profissional na acepção da palavra, só vai ajudar. Por quê? Porque a relação, eu falei, vou fazer 27 de Gazeta, 35 de profissão. Que eu me lembro, eu não tive um desentendimento com ninguém. Mesmo já criticando os caras, assim. Sim, porque era uma relação de muita lealdade e respeito. Tá. Lealdade e respeito. Eu tive um desentendimento com o Ronaldo no desembarque do Corinthians. O Ronaldo Giovanelli na época, mas... Novo Giovanelli. Giovanelli. A gente tinha acesso aos caras, o Corinthians estava numa crise danada, o Corinthians perdeu, tomou uma paulada lá em Salvador. Aí no desembarque, acho que eu fiz uma pergunta que ele não gostou. Ele mandou eu para aquele lugar, eu mandei ele também, e tá tudo zerado, e ficou tudo zerado. No dia seguinte, estava todo mundo no treino de boa. Então havia uma relação de muito respeito. Tem uma imagem no YouTube, só para você ver. Hoje, até porque tem vários veículos de comunicação, muitas rádios de YouTube, tudo bem. Mas há uma limitação hoje, a imprensa dificilmente pode até ficar dentro do campo, mas não pode entrevistar jogador, como na época a gente fazia. Outra final, Corinthians e Palmeiras em Ribeirão Preto, em 1900 vocês são boas aí, 85, a gente falou. 95? 85 ou 95, aquele gol do Elivelton, a falta do Marcelinho. 95. 95. Pô, aí eu tava vendo outro dia, cara, os repórteres ficavam, eu mostro uma imagem, tem uma imagem minha lá, como repórter da Rádio Globo, a gente tava no estádio de Santa Cruz, na porta mesmo do vestiário, pegam os jogadores saindo na entrada pro campo, os caras vindo pra entrada do campo, e você ali faz aquela reunião, você põe o microfone, então a gente não atrapalhava o espaço dos caras, e os caras não atrapalhavam, porque tinha respeito na hora da informação, não tinha especulação, a gente tinha contato, então ajuda você ter uma relação. Né? Porque é muito melhor. Falaram que o Felipe, que o Rodolfo. Pô, deixa eu falar com o Felipe. Felipe, procede isso? Não, Rafa, procede. É uma relação, né? Facilita. O cara acaba virando a sua fonte também. Facilita, né? Agora, entendeu? Então, assim, eu nunca tive problema com isso, não. Essa relação muito boa, tem uma história muito legal também com São Paulo, com o Tele Santana, cara. Final de Libertadores. São Paulo e Vélez. Setorista do São Paulo pela 94, Rádio Globo. 94. São Paulo, finalista da Libertadores, vai jogar com o Vélez no Morumbi. A gente ia, né? Hoje a gente não vai nem em treino. Naquela época a gente podia ir até no... a gente ia no dia do jogo, a gente ficava na concentração, conversando com os caras. Porra, entendeu? Então, o cara descia para jantar, tinha o Globo Esportivo, que era ao vivo, tinha a Jovem Pan, que era na hora do almoço, a gente tinha o Globo Esportivo ao vivo, então descia lá, Miller, por exemplo. Miller, depois do lanche você pode falar comigo ao vivo no programa? O cara vinha, atendia você, subia pro quarto, então tinha essa relação. Nossa. Aí eu fiquei pensando, né? Porque assim, eu entendo que o repórter pode ter a dificuldade que você pode ter na sua vida, cara, mas você tem que estar sempre buscando fazer algo diferente. Sempre um diferente. Você pode até não conseguir. Sim. Mas faz alguma coisa diferente. Eu falei, pô, o que eu vou fazer nessa final? Eu falei, pô, às 6 da tarde, só a minha emissora, só a Globo, tinha esse programa. Eu falei, vai todo mundo pro Morumbi, não vai vir ninguém aqui para fazer a concentração às 6 horas. Aí eu falei, pô, fui pedir pro Tele para ir dentro do ônibus do São Paulo, da concentração até o Morumbi. E ele deixou? Aí o Tele, pô, mas como assim? Eu falei, não, naquela época era início de celular. Falei, seu Tele, a gente vai e tal, sai daqui, eu vou com vocês dentro do ônibus, né? Ele falou, mas aí vai você, vai querer vir um monte de gente. Eu falei, não, vamos fazer um trato. Se tiver mais algum repórter aqui, está abortada a missão. Agora, se tiver só eu, posso ir? Bom, se tiver só um, para não tomar, não vai encher de repórter dentro do ônibus, fica uma bagunça, né? Se tiver só você, da minha parte, ok. Mas você vai ter que falar com os líderes do time. Acho que era Miller, Zete. Tranquilo, a resposta tá aí. A boa relação. Relação boa não significa passar pano. Sim. Significa lealdade, né? Cheguei pros caras, beleza. E eu já sabia que não ia ter ninguém.
Aí lá fui eu pro CT e tal, cheguei, não tinha ninguém, o time sobe, eu vou dentro do ônibus com São Paulo. Com câmera. Os outros colegas... Não, era rádio, pela rádio. Aí pela rádio, celular. Aí os Oscar Ulisses narrando lá, Globo Esportivo e tal, destaque do São Paulo, Garrafa, onde você tá? Tô dentro do ônibus do São Paulo. Tá que Pô, com o Tele Santana, com os caras, Cafu, velho. Você imagina... Imagina o torcedor na decisão, aqui. Assim, os caras chegam hoje, na chegada dos times, os caras não falam com ninguém. Você dentro do ônibus, cara. Aí o Oscar, fala aqui com o Cafu. Aí o Oscar ficava, a Rádio Globo vai levando o São Paulo. Até arrepia, cara. Caralho. A Rádio Globo está levando o São Paulo pro palco da decisão. Aí os outros colegas que estavam lá sentiram a minha falta. Né? Acho que era, sei lá... Acho que o Vanderlei tava lá, Vanderlei Nogueira, todos os caras. Pô, e o Garrafa, aconteceu alguma coisa? Porque era setorista, né? Porque os caras ficavam na porta do ônibus esperando o ônibus chegar para conversar com os caras. Aí a gente escalou um outro repórter para ficar lá, falou, o Garrafa não vai fazer a final? Falou, vai, mas cadê ele? Tá dentro do ônibus do São Paulo. Porra, foi uma puta sacada, foi muito legal, né, cara? Caramba. Aí, cara, isso era muito legal e é muito triste que não existe isso hoje, cara. Infelizmente, blindou-se muito, né, cara, com uma narrativa de que isso é... Nós contra eles. Não, e outra, de que, tipo assim, isso aqui tem que ser um ambiente muito fechado pro jogador ficar à vontade, que não sei o quê. E aí você vai ver umas notícias, entra filho de presidente com um amigo e o caralho a quatro dentro do vestiário. Mas a imprensa que podia fazer um negócio legal de divulgação, perdeu-se a noção, cara. Que a imprensa tem um papel de exposição gigantesca para as marcas, para os patrocinadores. Perfeito. É igual agora, o Corinthians fecha um novo contrato aí com a LFU e ninguém sabe com quem que a LFU vai fechar para passar. E pode não ser a Globo. O quanto que isso vai impactar na exposição do patrocinador do Corinthians, independentemente do contrato que o Corinthians ganhar. É isso. Entendeu? Tipo, você não estar na Globo, Rodolfo, mas o Corinthians vai estar na Globo porque a Libra fechou com a Globo, então jogos como visitante do Corinthians contra os times da Libra, a Globo terá direito. Sim, é verdade, mas a Globo, por exemplo, não vai poder jogar o Corinthians pro pay-per-view. Porque... E aí, quanto que isso vai impactar no negócio? Quantos jogos do Corinthians de televisão aberta... não se faz mais essa conta, cara. Não se trata como negócio. Não se trata como negócio. E, cara, todo mundo perde. O Garrafa, eu sempre levo esse exemplo aqui porque eu fico abismado, cara. Eu sou um grande fã de basquete de NBA. Sim. Cara, todo jogo, depois que termina o jogo, todos os jogadores vão lá pra coletiva, cara. Todos os jogadores vão falar, todos os jogadores estão... Antes de começar a partida, os repórteres têm acesso na quadra ali pra fazer a entrevista. Tudo muito bem organizado dentro do que pede palco desse. Mas a imprensa do mundo inteiro tem total liberdade pra trabalhar. Aqui no Brasil, cara, é porta de CT, bicho. É isso. E ontem, por exemplo, não sei, você tá assistindo, você pode estar assistindo daqui 1 mês, 2 meses... A gente tá gravando num dia pós-clássico. Corinthians e Palmeiras. O Corinthians numa draga danada, o Corinthians toma um cacete do Palmeiras. Quem que a assessoria leva pra zona mista? 2 garotos. O Bidon e o Donelli. Sim. Porra, que erro. Cadê os líderes? Claro. Né? Os líderes que tinham que estar falando. E naquela época passava todo mundo. Por exemplo, se tá aberto para todo mundo, a imprensa... vai atrás de quem? Vai atrás dos experientes, porque o nosso público, o torcedor do Corinthians em questão, ele quer ouvir quem? Os experientes. Sim, a garotada tá ali, tá iniciando, não é? A conversa não é com eles. Sim. Então o processo tá errado. Há uma preocupação muito grande, é importante, as redes sociais, a rede social ela é muito importante, mas ela não é o único canal. TV oficial de clube. TV oficial de clube, você pode assistir, você ver uma imagem diferente. E é legal, um trabalho legal que eles fazem. Você vê uma imagem que a gente não tem acesso e tal. Mas em termos de notícia, ali só vai passar a notícia que interessa ao clube. Positiva, Então, mas é o que eu falei. As pedras ou as cartas são dadas, você tem que jogar o jogo que está sendo dado. É o papel do jornalista. Hoje, então, dá pra gente dizer que o moleque que quer começar no jornalismo, ele vai ter que ser criativo para fazer um jornalismo diferente dentro desse mundinho quadrado que ficou, né? E a maior dificuldade dessa geração que está chegando aí, que já está aí, que é uma geração muito boa, vou citar aqui um parceiro que eu acho, não é nem revelação, para mim é mais que uma realidade, José Paz, lá da TV Gazeta, é um baita de um repórter, né? Texto moderno, enfim, tudo perfeito. Só que o Zé, e não só o Zé, essa geração que está aí não consegue evoluir na principal arma do repórter, a pergunta.
Essa é a principal arma que a gente tem. Por que eles não conseguem desenvolver? Porque eles não são capazes? Não. Porque eles não praticam? Também, mas por que eles não praticam? Porque não tem espaço para praticar. Você não consegue estar no dia a dia ali, fazer uma entrevista com a notícia, o que aconteceu, fazer uma réplica, uma tréplica com o treinador. Né? Não tem cara, mais isso. Então é muito difícil. Osmar, Muito. se o clube, e isso o clube eu falo assim, os clubes entendem que essa comunicação pode de alguma maneira atrapalhar porque a conduta de um determinado repórter foi ruim, cara. Acabou a vida do cara. Existem várias regras pra isso lá fora. Tipo, olha, você tem, por exemplo, se a gente vai conversar aqui, vai fazer uma entrevista pré-jogo, não sei o quê, você não vai perguntar coisas fora da partida, pra onde o cara vai. Claro. Você estabelece umas regras ali, mas você tem a palavra do jogador, já tem. E quem descumpriu tá descredenciado. Tem uma coisa que eu odeio, é aquela palavra, a imprensa. Não tem a imprensa. Tem o Rodolfo, tem o Felipe, tem o cada Garrafa. um é cada um. Cada um tem CPF, cada um responde por si, nego, velho. Fez bobagem, tu vai pagar pela bobagem. É isso. É aí aquela questão que a gente tá falando da amizade e de respeito. Tinha cara que talvez não tivesse a oportunidade de estar dentro do ônibus do São Paulo, mesmo que tivesse tido a ideia. Por quê? Porque não foi um cara leal, porque na hora de dar uma notícia não checou com o cara, entendeu? Então, isso me irrita, porque a imprensa é culpa. Que imprensa, cara? O que é? Quem é a imprensa? Que imprensa? porra é essa da imprensa? Quem é essa imprensa? Não tem, eu não sou imprensa. Né? Meu nome não é Osmar Alves da Silva, imprensa Garrafa. É Osmar Alves da Silva Garrafa, porra. Eu não tenho nenhum parente imprensa, porra. Nem o Felipe, nem o Rodolfo. Foda, mas os caras levam dessa cara. Qualquer Muito... tipo de generalização é ruim, né? Cara, o produto futebol brasileiro, pra mim, ele tá... E olha, nos últimos anos a gente teve uma concentração maior de dinheiro, né? Se você pegar, o Brasil se desgarrou muito dos países sul-americanos em termos econômicos e tal, mas assim, perto do que você pega o produto, o futebol brasileiro, Série A, os gramados em sua maioria, o jeito que o espetáculo é vendido, a maneira como tudo é negociado, cada um por si, cara, assim, a arbitragem, meu Deus do céu. Cara, juro, assim, é um negócio VAR brasileiro, cara. Eu falei pro meu pai ontem, pô, a gente foi ao jogo junto com os amigos e tal, o cara que vai hoje pro jogo, ele tem que gostar muito, cara. Tem. Porque é muito difícil de ir, o estacionamento é caro, tudo é caro, pô, o acesso pra polícia te trata mal pra você entrar, é aquela loucura. Cara, você tá falando de uma arena moderna. De uma arena moderna onde o meu time joga. Agora, mano, imagina em outro estado, tá ligado? Com uma renda per capita menor. Tá... Mano, o torcedor é tratado, tá ligado? O produto, o futebol brasileiro, lixo, é um lixo, cara. É o que você falou, Rodolfo, assim, na NBA. Não há um movimento da NBA, como grande evento, que não seja pensado. Exatamente, Tudo é pensado. Tudo. E no futebol não é assim. Não é, cara. Não é assim, cara. Né? A imprensa, ela não... E aí o cara assim, porra, você vê, acho que o presidente do Corinthians aí, Augusto, não, vocês têm que ajudar. Que ajudar, velho? O jornalista é uma instituição de caridade. Nós estamos aqui para trazer a notícia e a informação. Sim. Né? Não, vocês têm que ajudar. Vai cobrir seleção brasileira. Tem que torcer. O Danilo, cara. O Danilo, pô, é um cara esclarecido agora na Copa América aí, amistoso, acho que na Copa América, foi reclamar porque o torcedor tava criticando, velho. Não, e os caras comemorando o gol, você viu? Aqui é Brasil, com aquele ódio, assim, parece que tá um ódio contra nós, contra todos. Cara, eu fiquei olhando assim, eu falei, mano, os caras não ganharam nada na seleção, gritando aqui é Brasil. A coisa é complicada, cara, é complicado.